Boa noite. Sejam bem-vindos aqui nesta live com Caco Santos. Eduardo, me peça para entrar, por favor. Daí eu autorizo. Já vou liberar o Eduardo. Dar o Caco também entrar nesta live de hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Eu estou vendo se o Caco está entrando aqui para a nossa live, né? Vamos ver se ele chega. Vamos ver se ele chega. Tá bom. O Roberto já chegou. Boa noite, Roberto. Acho que o Caco Caco tá aí. entrou. Caco, pede para entrar, por favor, para a gente autorizar. Deixa eu ver se já apareceu aqui. Peraí. Aqui. O Caco. Eu estou enviando uma solicitação para você, Caco, para ver se você entra. Vamos ver. Alô, Caco. Seja bem-vindo. Tudo bem, Edu? Muito feliz com você aqui, Caco. Hoje é você que vai ser sabatinado, né? Opa! Estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Ana. Nós que agradecemos, eu e o Eduardo. Aqui nós estamos bastante otimistas aí, né, Eduardo? Vamos ter hoje uma aula, né? Olha, eu vou dizer para você, viu, Caco? Eu estou apreensiva, porque, ó, é um tema muito instigante que muitos herdeiros, muitas pessoas que trabalham não no âmbito de consultoria dentro de empresa desconhecem, né? Sim. Mas eu vou deixar um pouquinho o Eduardo falar, abrir essa live, daí a gente dá a palavra para você também, se apresentar e a gente começa a sabatina. Muito bom, vamos lá. Tá bom. Boa noite a todos. Estamos aqui com alegria recebendo o Caco. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui nesse mesmo horário para falar sobre o livro Empresa Familiar, Ônus e Bônus da Família Empresária, né? Junto a Renata, todo mundo armado com os capítulos. Todo mundo, aqui, a Renata aqui. É uma das autoras, o Caco é mais um autor, e hoje a gente vai aprender bastante sobre finanças pessoais, como é que isso é importante para a gente, né? Caco, por favor, suas palavras primeiras. Não, bom, minhas palavras só primeiro agradecer o convite, os dois convites, né, Edu? Primeiro, o seu convite de participar dessa obra. É a primeira vez que eu escrevo e tenho um livro publicado, então achei muito bacana o seu convite. Eu adoro falar desse tema, adoro falar de finanças pessoais. Faz 8 anos e pouco já que eu fiz uma migração de carreira para esse mundo de finanças pessoais, depois de passar 26 anos no mundo CLT, né, dentro dos quais 23 em 3 bancos internacionais, falando com grandes empresas, e daí há 8 já lidando com pessoas físicas, e dentre elas muitas famílias empresárias, né? Muitos empresários, muitas famílias empresárias, então acho que tem bastante história aqui, bastante causa para contar, né? A minha vida tem sido essa, ajudar as famílias a lidarem bem com o seu patrimônio, a cuidarem do seu patrimônio, mais do que qualquer outra coisa. Muito bom. Renata, você quer comandar daí? Vamos fazer um bate-bola, eu faço as perguntas ímpares e você faz as pares. E vamos ver o que dá. Pode ser? Bom. E a gente vai conversando aqui. As pessoas que estão nos assistindo podem fazer pergunta também. Todos que estão chegando, se tiver alguma pergunta, conforme for, eu vou lendo e vou fazendo a intervenção aqui, mediando esse bate-papo aqui com a gente. E para a gente começar esse bate-papo, Caco, nós pensamos na seguinte pergunta. Como você descreve o trabalho de um planejador financeiro? Dá um overview para a gente de como é o trabalho de um planejador financeiro. Excelente pergunta, Renato, excelente pergunta. E essa é uma profissão muito nova no Brasil, né? Hoje somos, em termos de profissionais certificados, com a certificação CFI, que é uma certificação internacional, por volta de 5.500, mais ou menos. Quando eu tirei minha certificação há 8 anos, eu fui o número 1.264. Então, você vê que em 8 anos cresceu bastante, né? Quadruplicou aí o número.
Mesmo assim, ainda são muito poucos. Nos Estados Unidos são mais de 90 mil, no mundo inteiro são por volta aí de 290 mil, mais ou menos, de profissionais certificados. No Brasil, e é uma profissão que tem um histórico ainda pequeno, mas ainda com diferentes vertentes, né? Então, tem planejador financeiro que atua de diversas formas. Planejador financeiro que atua dentro de bancos, seja em privates ou dentro de agências. Tem planejador financeiro que trabalha em grandes empresas de investimento, sejam consultores de investimento, agentes autônomos, e tem planejadores que atuam de forma independente, fazendo o planejamento holístico, né? Que é a forma como eu trabalho. Então, eu sou sócio da GFI, né? Hoje uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil, e a forma como a gente trabalha é fazendo um planejamento, olhando para a família, e olhando para todo o patrimônio e fluxo de renda da família, e planos e sonhos da família de uma forma integrada e independente. Então, a gente não é ligado a nenhuma instituição financeira, a gente não vende nenhum produto, o que a gente faz é sentar com cada família, entender onde ela está e onde ela quer chegar, e servir, no final das contas, como sendo um grande GPS ou um Waze aí dessa vida financeira, para ajudar essa família a chegar e atingir todos os objetivos que ela tenha, e também sem esquecer dos riscos, né? Então, como é que cobre os principais riscos, como é que identifica, como é que quantifica, que tipo de proteções estão disponíveis, e a gente ajuda a identificar esses riscos, mas não vai vender seguro. Daí a gente ajuda, eventualmente, a família junto com o corretor, entender as melhores coberturas, né? E daí contratar o que for necessário, assim como ajuda a estruturar como deveriam ser os investimentos. Mas a gente não vende investimentos, então senta com o consultor de investimentos, que é quem vai vender o produto, vender o serviço específico de gestão de investimentos. Então, nosso trabalho é bastante holístico. Eu costumo fazer paralelo, assim, que é como se a gente fosse o maestro da orquestra financeira de uma família. Então, o que é a nossa partitura? É o planejamento financeiro, é aquilo que a gente vai construir junto com a família. Então, eu não... O planejamento financeiro moderno, né? Eu, quando comecei a trabalhar com planejamento financeiro, eu entrevistava as famílias, entendia o que elas queriam, quais eram os objetivos, e eu voltava lá e falava, olha, está aqui o seu plano, né? Siga isso aqui que sua vida vai ser ótima, né? E hoje em dia a gente já faz de uma forma bem diferente, desde que eu entrei na GFI, aí, quase 5 anos, a gente co-constrói esse planejamento financeiro. A família, na verdade, é quem vai tomar as decisões, quem vai ter as escolhas. O que a gente faz é dirigir a conversa e dar muita transparência para os resultados que cada decisão vai provavelmente atingir. Então, olha, se você economizar mais 5 mil reais por mês, vai dar isso. Se você vender aquela fazenda, você vai ter esse tipo de resultado, né? Se você cobrir desse jeito, você vai fazer isso. Se você comprar um avião, vai fazer aquilo. Então, o que a gente faz é dar essa visão global para que o cliente tome decisões mais conscientes e mais embasadas e, consequentemente, tenha melhores resultados. E diante desse cenário, a pergunta 2, né, Eduardo, é desafiante. Eu quero ouvir essa resposta. Fala aí, Eduardo. Então, Caco, é muito normal, né? Dizer, olha, eu tenho um montante de dinheiro, eu tenho tal patrimônio, né? O que eu faço com isso, né? Mas se eu sou um jovem, ou uma pessoa que ainda não tem patrimônio, uma família que não tem patrimônio formado, né? Perfeito. O seu trabalho pode ajudar também essa pessoa a dizer, olha, eu estou assim, começando a fazer o meu montinho de dinheiro aqui, né? Você pode ajudar nessa situação também? Como é que eu vejo o futuro? É uma excelente pergunta, Edu. Você sabe que eu tenho vários amigos, inclusive amigos de escola, amigos de faculdade, que depois que eu fiz a minha mudança de carreira, minha transição, muitas vezes me encontrava com eles e falava, cara, assim que eu tiver dinheiro eu vou te procurar, né? Falei, olha, vamos combinar o seguinte, você já está com 45 anos, assim como eu, né? Hoje eu tenho 51, mas venho falando isso há bastante tempo, você já tem 45 anos, 50 anos, até hoje você não conseguiu economizar dinheiro, você não fez patrimônio. O que você vai fazer de diferente a partir de agora para ter esse patrimônio? E não vem me falar de jogar no Mega Sena porque não vai dar certo. Né? Então, assim, que tipo de atitudes, que tipo de comportamentos, que tipo de decisões diferentes você vai ter para que eu consiga me convencer que você um dia vai ter dinheiro e vai conseguir me contratar. Uma outra alternativa para você, e uma decisão que você pode tomar agora, é me contratar.
porque eu vou conseguir sentar com você, eu vou conseguir entender o seu fluxo de caixa e entender por que você não consegue economizar dinheiro ainda. Se você não, tem de duas uma. Ou a família nunca teve condições de acumular um patrimônio, porque gasta a mesma coisa que ganha, Sim. ou já teve patrimônio e perdeu esse patrimônio por algum outro motivo. Talvez não tenha coberto algum risco, talvez não tenha feito um mau investimento. Então, N coisas podem acontecer. Então, a gente, obviamente, não consegue mudar o passado, mas a gente consegue entender a situação a partir de hoje e planejar um futuro que seja um futuro bacana. Para ter uma ideia, Edu, lá na GFI, por volta de 10% dos nossos clientes chegam endividados. Então, não é que não tem patrimônio. Muitas vezes tem um patrimônio negativo. Já chegou o cliente lá com dívida de 2 milhões. Patrimônio líquido negativo de 2 milhões. Como é que ele sai dessa dívida? Como é que negocia essa dívida? Que atitudes que tem que tomar para, enfim, cortar... Primeiro, parar de cavar, né? Que eu costumo dizer, né? A primeira coisa que precisa sair de um buraco é parar de cavar. Então, parou de cavar, como é que você vai depois fazendo essa... vai enchendo esse buraco para um dia sair dele. Né? Então, o trabalho de planejamento financeiro serve para todo mundo que tem patrimônio e todo mundo que não tem patrimônio ou que tem dívidas. Né? Só não serve para aquele que não quer juntar patrimônio, aí não faz sentido. Mas que eu nunca conheci alguém assim, para ser bem honesto. Sim. Então, pegando esse gancho, alguém fez uma pergunta primeiro, daí eu vou entrar no próximo. Deixa eu ver aqui, ó. Família empresária tem sempre em mente quanto investiam no início do negócio, qual era o primeiro preço de venda e do seu produto ou serviço. Qual era o custo da matéria-prima inicial? É um comentário, dizendo que no início de uma empresa familiar você tem o preço de tudo, talvez você tenha os dados nas mãos, né? E falando nesse contexto de empresa familiar, que é o nosso principal mote aqui da nossa conversa, por que um planejamento financeiro se torna algo importante para um herdeiro, Caco? É uma boa pergunta também. E refletindo bastante sobre isso, quer dizer, serve para o herdeiro e serve para todo mundo. Né? Eu sou muito convencido de que todo mundo deveria ter um planejamento financeiro na vida. Né? Assim como todo mundo faz planejamento para suas próximas férias, faz um planejamento para comprar um carro, eventualmente. Pode não ser um grande planejamento, pode ser uma coisa muito rebuscada, mas tem um planejamento. Né? Quando você pensa nas próximas férias, bom, para onde eu quero ir, quanto dinheiro eu preciso, quanto tempo eu vou gastar lá, como é que eu vou chegar até lá. Então, as pessoas estão acostumadas a fazer planejamentos. No planejamento financeiro pessoal, não deveria ser diferente. Né? A gente deveria pensar onde eu estou, todo planejamento é igual, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, porque daí eu consigo traçar o melhor caminho para chegar lá e o que pode dar errado e eu entender quais são as minhas contingências, o que eu posso ter que cobrir aí no meio do caminho, que normalmente vem as proteções. No caso de herdeiros, eu acho que é muito importante para ter a vida própria, né? Eventualmente não depender 100% do negócio da família. É uma das alternativas, uma das coisas que eu já fui procurado para fazer, para conversar com o herdeiro. Eu já fui procurado por herdeiros para fazer o planejamento financeiro do patriarca. Né? Falou, olha, vai cuidar lá do meu pai, porque eu preciso que esse patrimônio chegue até mim. Né? Então, como é que eu faço isso acontecer? Então, isso também já é uma coisa que aconteceu. Mas o herdeiro em si... e obviamente vai depender muito da situação do herdeiro, se participa da empresa, se não participa, se é sócio, né, se está na gestão ou não. Então tem N condições, obviamente, que vocês conhecem muito melhor do que eu, mas de olhar para a sua vida financeira de uma forma independente. Né? Olhar para a sua vida financeira e falar, tá bom, da onde vêm os meus rendimentos? Para onde vai o meu dinheiro? Em que eu gasto? Qual é o meu patrimônio? Meu patrimônio é só, entre aspas, né, o patrimônio da empresa familiar, eu tenho outros patrimônios, eu consigo construir outros patrimônios, que outros planos B eu deveria ter. É uma coisa muito comum aqui, que talvez fosse um pouco do que o José Carlos estava falando aqui, da família empresária, que tem sempre isso em mente, todos esses números no começo do negócio, nem sempre tem esses números todos no decorrer do negócio, mas o que eu estou acostumado a ver empresários e famílias empresárias tem assim, uma enorme parte do seu patrimônio depositada na empresa. Né? Então, isso em termos de finanças, de uma forma geral, é uma falta de diversificação de portfólio. Né? Então, se eu tenho uma empresa
né, que é o meu restaurante, né, que o meu restaurante, se ele vai muito bem, ótimo, estou tendo meu rendimento, estou ganhando dinheiro, etc, etc. Mas se eu não uso esses anos bons, né, que está me dando rendimento, etc., para eventualmente montar ou um outro negócio, ou um patrimônio que seja financeiro para aguentar os anos que eventualmente ruins que venham, né, quantos negócios acabaram não fechando, né, do ano passado para cá, com pandemia, etc., porque muitas vezes era só o negócio, né, tem o dinheiro do negócio, o negócio foi bem, investe mais no negócio, e mais no negócio, e só no negócio. Então, óbvio que eu não tenho nenhum julgamento nesse meu comentário, mas o que eu vejo muitas vezes é do empresário ser exclusivamente investido naquele negócio. E isso, obviamente, a única coisa que o empresário tem que saber, ou o herdeiro, no caso, é que isso traz um risco associado. Se for bem, vou me dar muito bem. Se for mal, eu vou me dar muito mal. E daí talvez eu não tenha uma rede de segurança para me segurar, né, uma rede de segurança para me amortecer as quedas aqui, o que pode acontecer se o negócio, por ventura ou por qualquer motivo, não for bem. É até para ter um balanceamento mesmo, né, Caco? Porque assim, se eu fico só na pessoa jurídica, até como eu vou fazer alguma gestão ou usufruir para a pessoa física se eu não consolidei nada para a pessoa física? Uhum. Eu só cresço um patrimônio do CNPJ e nunca do CPF, né? Exato. Isso talvez, que acho que é o que você está querendo dizer. E uma coisa que eu já vi também, eu já tive um caso muito interessante de um cliente que eu tive, de autopeças. Sim. Conhecia muito desse ramo, né? Oi, voltamos. Então, industrial que estava no ramo lá de autopeças. Obviamente, conhecia muito desse ramo, estava há muitos anos nesse ramo, a indústria dele tinha ido bem, não estava indo tão bem na época que ele me contratou. E quando eu fui ver os investimentos, ele tinha até um patrimônio financeiro, até relativamente pequeno em relação ao valor que ele tinha da empresa, né? Ele tinha um pouco tempo assim de colchão de segurança, até não era um volume muito alto, mas interessantemente, 90% desse dinheiro que ele tinha estava investido na bolsa. E estava investido em indústrias, né? Indústria de Vale e outras indústrias, de alguma forma, com uma correlação muito alta com o negócio dele. Então veja que interessante, ele conhecia tanto o negócio dele, ele era tão confiante, e ele estava tão apto a conhecer desse negócio que ele acabava dobrando a aposta, mesmo o investimento financeiro estava no mesmo tipo de ramo, de setor da economia. Entendi. Então, na hora que teve um ciclo de baixa ali do negócio dele, os investimentos financeiros também caíram. Então, ele não se aproveitou de uma diversificação que teria sido mais benéfica para ele nesse momento. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro de um herdeiro, também tem isso, né? Onde é o negócio da família? Em que setor que é o negócio da família? Então, quando a gente vai pensar em diversificar, mesmo que tenha outros negócios ou investimentos financeiros que não sejam diretamente atrelados ou mesmo correlacionados com o negócio da família. Entendi. E a próxima pergunta, Eduardo. Eduardo está aqui com a gente? Ou tá aqui, né, Eduardo? Tá aqui, né? Ele também vai um pouco nessa área da visão do herdeiro. Você quer fazer, Eduardo? Você já teve a oportunidade de passar por alguma situação em que o herdeiro tem uma carreira própria fora da empresa dos pais, né? E ele precisa fazer o seu controle do seu patrimônio, né? Quer dizer, tenho lá o colchão, como você fala, que é a minha herança, né? A empresa do meu pai, mas eu não trabalho lá, né? Meu pai tem uma metalúrgica e eu sou médico, né? Sim. Você já passou por alguma situação dessa, em que o herdeiro descola da empresa dos pais e ele precisa, aí sim, planejar o seu futuro financeiro? Já tem situações interessantes, né, Edu? Como você tem muito mais experiência em empresas familiares aí do que eu, mas nem sempre o relacionamento pai e filho acaba ficando bom. E muitas vezes, quando o filho decide ir para um caminho totalmente diferente da empresa do pai, né, pode ter uma situação, enfim, até de desgaste. Eu já tive um cliente herdeiro e trabalhava na empresa do pai, uma moça nos seus 40 e poucos anos, passou 10 anos trabalhando na empresa do pai, mas teve um momento, como até tem alguns relatos aqui no livro, em que teve um choque de gestão. Ela queria fazer algumas coisas diferentes, o pai tinha uma visão mais conservadora
né, queria continuar mantendo as mesmas coisas, sendo do mesmo jeito. Ela tinha ido estudar fora, né, com 1000 experiências, tinha trabalhado em outras empresas antes de vir para a história do pai. Né, muito do que a gente até preconiza, né, para herdeiros fazer, para se prepararem para a empresa do pai, só que teve um momento que teve um racha e ela passou 2 anos sem falar com o pai, sequer no Natal ou aniversário. Né, e daí foi o momento em que eu a atendi. Né, e ela estava há 6 meses já que ela tinha saído da empresa do pai, estava lá com outro emprego, né, e tinha feito uma pequena poupança nos outros empregos que ela tinha tido, mas assim, nunca tinha tido uma preocupação de formar um patrimônio, porque tinha lá na empresa do pai como sendo a vida dela, o que ela queria fazer, só que naquele momento lá que teve uma disrupção, ela falou, bom, isso já não é mais uma certeza na minha vida, né? Eu já não posso mais contar com isso, então vou procurar um outro caminho. E daí a gente foi trabalhar num planejamento financeiro para que ela pudesse ter a sua vida financeira própria. Né? Então, e daí foi montando isso, enfim, começou a trilhar um caminho, perdi contato com ela, não sei se ela já fez as pazes com o pai nesse momento ou não. E tem uma fala aqui de uma herdeira que diz um herdeiro, que diz, é o James, ele diz assim, esse sou eu, faço psicologia e meu pai investiu forte no setor de hortifruti. E ele acabou falecendo recentemente, nos deixando 2 lojas e uma distribuidora de hortifruti para cuidar. É aquela questão, a herança vai cair no teu colo mais cedo ou mais tarde. O quanto você vai estar preparado para receber essa herança. Exato. Muito boa a colocação, James. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Caco? Não, obrigado pela contribuição, James. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque às vezes a gente pensa, e muitos planejadores, na verdade, quando vão fazer o planejamento financeiro, acabam se atendo muito aos números, né? Fala, bom, então você tem uma herança para ganhar, quanto vale, etc. E, na verdade, o que a gente fala muito na GFI é que pessoas vêm antes de números. Né? A história dos números é mais importante do que o número de histórias que estão ali. Então, a gente precisa entender o que é aquele ativo, como é que ele vai vir para você, então o que vai acontecer, né? O pai está preparado, e daí outros capítulos no livro exploram isso melhor do que eu, em termos de passagem de bastão para outras gerações, né? Mas essa preocupação de entender o negócio da família, né, e como que ela vai ser passada para alguém é muito importante, né? Porque num caso desse que faleceu recentemente, não sei se foi alguma coisa repentina ou não, mas imaginando que tenha sido repentino, o que eu faço com esse negócio? Quem que vai gerir esse negócio? Como é que a gente vai lidar com isso? Vai manter? Não vai manter? Então, se isso não foi pensado antes, ainda vai ter que passar por um inventário, quem que, né, vai lidar com as cotas? Então, isso é um pouco do que eu falo no meu capítulo, que é cuidando, não só de sucessão, mas também de toda essa parte burocrática, inclusive, de inventário, de entender o testamento, se tem um testamento, se não tem, né, se quem é sócio também vai gerir, né, que tem outras tem aquela tríade, né, Edu, que você fala sempre muito, de gestão, de quem é sócio, quem participa ali, tem as 3 vertentes ali, nem todo mundo participa de todas, né? Sim, quem tem o patrimônio... Essa coisa da herança, você tem os impostos, né, que recaem sobre o inventário, e se você tem patrimônio, terrenos e tudo mais, você tem que ter liquidez para poder tocar o inventário e tantas outras coisas. São muitas, né? São muitos detalhes, né, que você precisa estar atento e preparado para isso, né? Senão você larga isso para a próxima geração, né? Exato, porque senão você vai deixando o problema para gerações futuras, né? Então, o que eu falo, eu uso em algumas palestras, quando eu falo de planejamento sucessório, tem uma foto de um edifício no centro de Fortaleza, no centro não, numa das praias mais famosas lá de Fortaleza, um edifício destruído, assim, acabado, né? E você vai ver a história por trás dele, era de uma família que daí um herdou, daí o outro herdou, daí teve briga de irmãos, daí já está acho que 3ª geração de brigas. Só que daí ninguém mais quer colocar dinheiro no imóvel, né? O imóvel está lá e em algum momento, provavelmente, eles vão perder esse imóvel para o Estado, porque não vão mais pagar IPTU, não vão pagar mais nada. Então, assim, é muito do que eu falo no meu capítulo, né? Qualquer patrimônio precisa ser cuidado, né? Você precisa cuidar, não interessa se você tem R$1.000 no banco, se você tem uma empresa de 100 bilhões, se você não cuidar do seu patrimônio e não olhar para ele, a chance é que
em algum momento esse patrimônio vai se desvalorizar, vai se perder, ou você vai deixar de aproveitar o patrimônio da melhor forma, né? Então, na sucessão, isso é muito claro, Edu. Eu acho que essa questão de herança que estavam falando aqui, o Carlos Dariani, né, falou, esse assunto da minha parte, da minha herança é preocupante, e deveria se preocupar mesmo. Acho que a gente tem que entender, falar, bom, isso quando chegar no meu colo, como que vai chegar isso? Vai chegar de uma forma redonda? Vai chegar, será que tem um seguro de vida para pagar esses impostos e pagar, né? Uma coisa que muitas pessoas não sabem é o seguinte, no falecimento de qualquer pessoa, o ITCMD ou ICMD, né, dependendo do estado, tem um nome diferente, mas o imposto de herança tem que ser pago em 30 ou 60 dias. Então, se você herda uma empresa de 100 milhões, eu espero que você tenha 4 milhões disponível para pagar esse imposto em até um mês ou dois. Né? Não é trivial. Né? Não é trivial. E muita gente não tem isso. Ele vai pegar dinheiro de onde? Vai pegar emprestado. Eu conheço uma família onde o patriarca faleceu e a família de repente se viu, foi uma coisa repentina, foi num acidente, né, uma empresa de saúde, e de repente a família passou 6 meses pedindo dinheiro emprestado para fazer supermercado, para pagar condomínio, porque não tinha a menor preparação para essa situação. Então, essa questão de sucessão e de herança é muito, muito, muito importante, é a minha paixão dentro do planejamento financeiro, é falar de sucessão, né, e cobertura de seguro de vida e tudo mais, porque isso é muito importante e infelizmente tem muitos tabus, né? Eu já tive gente que falou assim, cara, você está falando de seguro de vida, você está falando que eu vou morrer? Eu falei, sim, estou, é um fato. Espero que demore bastante, mas a gente não sabe, né? Isso é fato. Então, com certeza. Então é super importante lidar com isso. E quando você fala isso, Caco, você coloca no seu capítulo uma frase que você diz assim, para cada opção há uma perda. Como se aplica essa frase, para cada opção uma perda, quando a gente vai pensar no dia a dia financeiro de um herdeiro, de uma pessoa, de uma família empresária? Um pontinho aqui, pessoal, nós estamos falando do capítulo Administração de Patrimônio deste livro, coordenado por Eduardo Najar. Então, para quem está chegando, é importante vocês... Aqui tem... Quem falou de herança, é bom eu saber. Tem tudo aqui, gente. Vale a pena adquirir. Então, Caco, voltando à pergunta. Para cada opção, há uma perda? Quando se fala em gestão e administração financeira no dia a dia, o que você quis dizer com isso? Olha, Renata, assim, eu acho que assim, qualquer escolha que a gente faz na nossa vida... na vida, isso não é só com patrimônio. Qualquer escolha que a gente faz na vida, quando a gente está falando sim para uma coisa, a gente está falando não para outra. Sempre. Nem sempre a gente se percebe disso, né? Nem sempre a gente toma consciência do não que a gente está fazendo, ou se a gente está falando não para uma coisa, a gente vai falar sim para outra, né? Então, se eu quero passar mais tempo com as minhas filhas, eu vou ter que falar não para outras coisas, de trabalho, com a minha esposa, de lazer, qualquer outra coisa. Se eu quero ir jogar tênis de manhã, eu vou estar falando não para minha família, que eu poderia ficar com ela. Então, assim, para tudo na vida, né, a gente vai fazer uma escolha e quando a gente escolhe A, a gente deixa de ter B. Então, quando a gente fala isso na administração do dia a dia, uma coisa muito comum que a gente fala é na análise de fluxo de caixa das pessoas. Quando a gente faz o planejamento financeiro, a gente muitas vezes entra muito a fundo no fluxo de caixa. De onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. E fica muito fácil de ver, muitas vezes, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem consciência de para onde vai o dinheiro. Né? Nunca fizeram uma planilha de gastos, nunca usaram um aplicativo, nunca prestaram atenção nisso. E daí, quando você começa a entrar no comportamento das pessoas e por que elas fazem o que fazem, por que elas gastam dinheiro naquilo que elas gastam muito no automático. E muitas vezes é porque o sim que ela está falando é para comodidade e o não é para alguma outra coisa. Então, por exemplo, teve um caso que ficou muito famoso na GFI de um casal que ganhava seus, sei lá, 10, 12 mil reais por mês, líquido, né? Que chegou lá para fazer, eles queriam guardar dinheiro para fazer uma viagem, nunca conseguiam guardar dinheiro e não conseguiam dinheiro nenhum, tinham olhado e tal. Quando o planejador foi olhar o fluxo de caixa deles, que eles levantaram lá os últimos 3 meses, fizeram um levantamento de cartão de crédito, extrato e tal, ele estranhou, ele falou, olha, me chamou a atenção aqui um gasto de padaria. Vocês colocam aqui R$ 1.200 de padaria, né?
Pensa, R$ 1.200 para quem ganha 12 mil, é 10% do seu orçamento vai para a padaria, né? Nossa. O seu Manuel lá devia estar muito contente, mas me conta como que vocês, qual é o comportamento de vocês, né? Como é que vocês fazem isso? Falar, a gente mora do lado de uma padaria que é muito gostosa, na hora que a gente sai para trabalhar, a gente desce do elevador, a gente toma café na padaria, porque é muito conveniente, e daí a gente vai trabalhar. E daí, investigando um pouco mais, quer dizer, eles gastavam 30, 40, 50 reais por dia na padaria. E convenhamos, gastar 50 reais na padaria não é um problema se você ganha 12 mil. Fazer isso todos os dias, durante o mês, né? É só fazer a conta, né? Os 1.200 dividido por 30, 40 reais por mês, 40 reais por dia em média, era gasto na padaria. Fala, bom, e o que você pode fazer de diferente? Se você abrir mão dessa comodidade, né? Se você fizer uma opção para perder esta comunidade, de ter alguma coisa pronta ali, o que você consegue ganhar? Né? Então, eles acabaram optando por mudar comportamento, comprar fruta na feira, que era mais barato para fazer a vitamina que ele gostava de tomar, comprar os frios no supermercado, que era mais barato do que na padaria, comprar só o pãozinho na padaria, fazer o café da manhã em casa, e com isso economizavam 30 reais por dia. Por quê? Abriram mão de comodidade e em função de guardar dinheiro para uma viagem que era o sonho que eles tinham naquele momento. Então, esse é o tipo de coisa, um exemplo talvez muito prosaico, né, de como se aplica isso. E isso vale para tudo, né? Eu tenho vários exemplos. Né? Eu tive um cliente que era diretor comercial de uma empresa muito grande aqui de São Paulo, que era carioca, e quando a gente foi fazer o planejamento financeiro dele, eu olhei lá, ele era sócio de um clube de golfe no Rio de Janeiro. Falei, puxa, que interessante, mas você mora aqui em São Paulo, você, né, é sócio de um clube de golfe, você vai muito para lá e tal. Falando, imagina, faz 3 anos que eu praticamente não vou. Se eu joguei uma vez nos últimos 3 anos, é muito. Falei, mas você está gastando 10 mil reais por ano para manter um título de um clube de golfe? Qual é o sentido disso? Me conta por que você está fazendo isso. Falei, olha, Caco, é porque eu não parei para pensar. Porque eu sou tão ocupado, porque, né? Então, por quê? De novo, a opção dele foi de continuar do jeito que era e manter alguma coisa que já vinha rodando. Então, na hora que a gente fez essa parada né, que eu costumo dizer que muitas vezes o planejamento financeiro e as revisões de planejamento financeiro que a gente vai fazendo ao longo do tempo, é como se você estivesse fazendo uma viagem e a gente de vez em quando para no posto. Para no posto para dar aquele esticado na perna, olhar se o pneu está bom, se a gasolina está em ordem, se o seu destino é aquele que você ainda quer ir, se o tempo está bom, se você deveria continuar aquela viagem daquela velocidade ou não. Então, essa parada para ver o estado das coisas, para entender se o seu destino está correto, etc., é muito do que a gente faz no planejamento financeiro. E daí fazer escolhas de novo. Né? Porque, eu quero ir para Piracicaba em vez de Guarujá, é uma estrada diferente. Né? Mas na hora que eu vou para Piracicaba, eu deixei de aproveitar o mar. Né? Mas é uma escolha. E quanto mais conscientes forem as escolhas, provavelmente melhores os resultados que a pessoa vai ter. Oh, legal. E daí a gente vai... Eu vi, o José Carlos, que você fez uma pergunta, assim, que ela é bastante complexa, no sentido de que você está fazendo... Você termina, qual seria justo um crescimento de uma empresa familiar? E com vários dados. Eu aconselho você tem o dado do Caco, o contato do Caco aqui, depois você mandasse uma mensagem para ele, para a gente não perder de vista aqui o nosso conteúdo do livro, que é deste capítulo que ele escreveu sobre administração de patrimônio. Então, assim, não vamos desconsiderar a sua pergunta, mas eu peço que seja direcionada ou para mim, que eu encaminho para o Caco, ou para o Eduardo, para o próprio Caco também. Sim. Da mesma forma... Lá em cima deve ter o meu Instagram também, né? Se quiser me seguir, me mandar uma mensagem lá, depois a gente conversa, certamente. Isso. É só clicar em cima, você vai ver o Instagram do Caco e do Eduardo. Daí você consegue ter um bate-papo, porque ela não termina aqui. É só um aquecimento. E daí a gente vai para a próxima pergunta que eu vou dar para o Eduardo estar fazendo aqui para o Caco. Ô, Caco, a gente fala muito na empresa familiar sobre razão e emoção, né? Eu trabalho com meus parentes e eu vou falar que alguém fez alguma coisa errada, eu olho para o lado, é meu tio, né? Meu irmão, meu primo, né? Minha prima, né? Eu já ouvi falar também que na compra de um carro, né, a decisão é muito mais emocional do que racional, né? Muitas vezes. Né? Onde é que está o lugar da emoção quando eu lido com dinheiro, quando eu lido com o meu patrimônio, quando eu lido com planejamento? Tem influência? Tem total influência. Na verdade, quando a gente estuda finanças comportamentais, tem um autor que eu nunca me lembro o nome, mas que tem uma frase que é mais ou menos assim, né? A razão é escrava da emoção e serve para explicar as racionalizações que a gente faz de uma determinada decisão.
Então, assim, tem um ramo aí que fala que todas as decisões são emocionais, na verdade. Que a gente já tomou a decisão e depois a gente arruma um jeito de explicar por que a gente tomou aquela decisão, né? Então, a emoção está sempre, sempre, sempre em volta do que a gente faz em todos os aspectos da vida. Na verdade, das milhares de decisões diárias que a gente toma, isso, de novo, as finanças comportamentais explicam muito bem, né? O Daniel Kahneman, no livro dele Rápido e Devagar, fala muito disso, do S1 e do S2, né? Então, você querer entrar no tecniquez, mas o S1 é aquela parte do cérebro que faz as coisas de modo automático, que você não pensa mais, né? Então, assim, quando eu vou escovar os dentes, eu não fico pensando e racionalizando quanto de pasta eu vou colocar e o que vai fazer. Wilfred Bion é o autor dessa frase. Obrigado, Silvio. Tem um retaguarda aqui, tem um back-office aqui para me ajudar, né? Tá vendo? Ouse Comer, a minha esposa aqui, a gente... obrigado pela informação. Então, a gente usa o S1 para 90 e tantos % das nossas decisões, porque a gente não aguentaria parar para pensar em cada uma delas. Se a gente não fizer muita coisa no automático, né, o dia teria que ter 80 horas, né, para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, todos os seres humanos, né, a gente vai fazendo muita coisa no automático, a gente já se acostumou, já se habituou a fazer muitas coisas. Mas tem o tal do S2, que é a parte racional, que é onde a gente tem que parar e pensar, pô, bom, por que isso aqui é importante para mim? Que decisão que eu vou tomar aqui? O que eu vou estar perdendo de A ao escolher B? Né? Então, quando a gente chega para fazer um planejamento financeiro, ou para qualquer grande decisão, para comprar um carro, etc., normalmente o ideal é que a gente pare para pensar e não vá só naquela coisa do estou sentindo que é por aqui. Né? Se a gente vai para arrumar dados, recolher elementos que me apoiem para tomar uma decisão, eu provavelmente vou tomar uma decisão mais educada, mais equilibrada, que tende a ser uma decisão que vai me trazer um melhor conforto a longo prazo. Não é nenhuma garantia, mas é uma indicação melhor. Decisões importantes a gente não deixar para o S1. Né? O S1 fica só para aquelas coisas corriqueiras que a gente faz todo dia mesmo e tudo bem. Quer dizer, eu gasto e invisto dinheiro emocionalmente. Muito. Muito, muito ligado às emoções. Por isso que, quando a gente faz até o planejamento financeiro na GFI, a gente usa uma ferramenta americana, chamada Financial DNA Behavior, justamente para entender qual é o viés comportamental de cada cliente. Se é um cliente que é mais impulsivo, se ele é mais controlado, se ele é mais poupador ou tende a gastar mais, se gosta mais de coisa de luxo ou gosta mais de estilo de vida. Para o cliente primeiro se entender como é que é o comportamento dele. Quando está um casal, então é maravilhoso, porque, né, muitas vezes fala, agora que eu estou entendendo porque você compra tanto vinho, agora que eu entendo porque você vai tanto no cabeleireiro, etc. Porque são perfis comportamentais, né? Tem gente que gosta mais de poupar, tem gente que gosta mais de gastar. E não tem certo nem errado, a gente só tem que entender o comportamento de cada um, e cada um entender o seu próprio comportamento, né? Tem muito de autoconhecimento e autodesenvolvimento no processo de planejamento financeiro. Eu costumo dizer que é um processo terapêutico, apesar de não ser uma terapia, porque tem muito desse autoconhecimento mesmo, saber como é que eu funciono, como é que meu parceiro funciona, para a gente daí combinar e tomar as decisões importantes de uma forma mais racional, né, sem deixar de considerar a emoção, mas às vezes deixando a emoção esfriar um pouquinho e trazer um pouco mais de dado. Muitas vezes o próprio planejador financeiro acaba sendo um mediador dessas discussões, né, entender como é que eu pego o interesse do marido e com a esposa, ou do filho com o pai, né, e como é que a gente faz uma negociação aqui para que a decisão, no final das contas, tenha um resultado melhor para todo mundo envolvido. E considerando essa sua fala, Caco, e focando aqui no capítulo mesmo do teu livro, que é do livro que é a Administração do Patrimônio, então pensando em tudo isso que vai funilar na nossa temática de hoje, que é a Administração do Patrimônio na Empresa Familiar, eu vou refazer uma pergunta que até na sua fala eu ouvi você meio que respondendo, mas só para deixar enfática aqui. Pensando no patrimônio, um bem que uma pessoa tem, ela gera renda, mas também pode gerar custo. Como que é? Eu tenho um patrimônio que pode gerar renda, ela também pode gerar custo. Como que isso funciona, lançando esse olhar
do planejamento financeiro, do planejador financeiro. Claro. Eu até cito no livro o Robert Kiyosaki, né, no Pai Rico, Pai Pobre, que é uma das obras-primas das finanças pessoais, que ele fala que, na verdade, só existem ativos e passivos. Né? O que é o ativo? Aquilo que te gera uma renda. E o passivo é aquilo que te gera uma despesa. Eu acho até quer dizer, o ativo, do ponto de vista contábil, é tudo aquilo que é um bem ou um direito. Né? Então, eu gosto de uma visão assim que qualquer bem que você tenha, por mais que ele te gere custos, eu não vejo como um passivo, porque eventualmente você pode se desfazer dele até fazer algum dinheiro. Então eu tenho esse apartamento, né, que é meu, é próprio, etc. Ele me causa despesas, eu preciso pegar renda de algum outro lugar para poder manter esse ativo, né, pagar condomínio, água, luz, todas as despesas dele. Mas se eu, enfim, quiser fazer dinheiro dele, eu saio e vendo esse apartamento e eu tenho o dinheiro dele, que daí eu vou usar em outra coisa. Então, eu gosto de pensar que todo e qualquer bem que uma pessoa tenha, que constitua seu patrimônio, ou vai gerar despesa ou vai gerar renda. Né? Ele dificilmente vai ter as duas. Ele pode até gerar mais renda do que despesa, ou pode gerar mais despesa do que renda, ele pode até ter os dois, mas um dos dois provavelmente vai sobressair. Né? E é muito importante as pessoas terem uma noção muito clara de quem carrega quem. Né? É o seu patrimônio que te carrega, porque você gera mais renda com o seu patrimônio do que você precisa, ou é você que carrega seu patrimônio? Você tem que trabalhar tanto, né, 15 horas por dia para ganhar o salário, para ganhar o dividendo da empresa, etc., para manter aquele patrimônio de 3 casas de praia, a fazenda, o barco, né, o avião, etc., porque é tão pesado o patrimônio, tem tanta coisa ali, que você não pode parar de rodar, né, a bicicleta, porque senão ela cai. Então é muito importante ter essa noção de quanto tem de cada um. E não tem problema nenhum, é o que eu falo. Assim, as pessoas falam, então é melhor não ter. Né? Por isso que eu não gosto muito dessa noção de passivo, né? Porque a gente quer também ganhar dinheiro para ter as coisas boas da vida. Eu quero, eventualmente, se eu tenho dinheiro suficiente para ter uma boa casa de praia, sim, o meu patrimônio comporta isso, a renda que meus outros patrimônios geram é maior do que a despesa que eu tenho nessa casa de praia, e é uma coisa que vai me dar muito prazer, e que eu vou usar, e que vai ser muito útil para mim. Então, essa opção que tem uma perda e que tem um ganho, é favorável para mim. Então, eu vou usar. Né? Então, não tem problema nenhum você ter as coisas, contanto que você tenha consciência de quanto custam e como é isso em relação ao resto do seu patrimônio e quanto ele gera para você. Né? Porque um patrimônio que custa muito mais do que gera, não é sustentável a longo prazo, porque em algum momento você vai parar de trabalhar, né? Que isso acontece com todo mundo, a gente tem uma vida útil, né? A gente tem um ciclo de vida laboral, né? E de produção de receita, então é importante que a gente construa um patrimônio que gere receita, que nos permita depois viver dele, seja ele imobiliário, financeiro, cultural, né? Eu tive um cliente uma vez que era um artista, o patrimônio dele era cultural, os discos, as músicas que ele produzia e que vão continuar rendendo, né, frutos para ele durante muitos anos. Ó, tem uma pergunta, o James fez, eu acho que a gente até falou um pouquinho atrás, James, deixa eu ver se eu entendi. Como você enxerga os proprietários de empresas familiares que é ao mesmo tempo dono, atendente, não fez essa pergunta, repositor e gerente? Eu tenho visto, James, você está lançando umas 2, 3 perguntas que são bastante pertinentes, que é focado em gestão familiar, em gestão de conflitos. São vários capítulos que vai fazer parte dessa série de lives que a gente tem toda quarta-feira, às 19 horas. Então, guarde essa pergunta que, com certeza, nós vamos estar falando, deixa eu ver aqui, no dia 23, com o Thomas, a gente vai falar de mediação de conflitos, a gente vai estar falando de percepções diferentes e atuações diferentes dentro de uma empresa familiar. Então, vai responder um pouco disso para você. Senão, a gente sai um pouco do cunho, que a pauta principal de hoje, e que, de uma certa forma, na semana que vem, a gente vai afunilar, que está permeada por finanças, por patrimônio, a gente sair um pouquinho e entrar na gestão, que eu acho totalmente pertinente, é bem colocada, tá, James? Mas é que para esse contexto dessa live não seria apropriado, mas você fique super à vontade para conversar conosco, mandar mensagem, que a gente vai te auxiliando e te respondendo também. E daí, se eu puder dar uma resposta muito rápida para ele só, Renata.
Sim. como eu enxergo esse cara, James, eu enxergo como um herói. Como um verdadeiro herói. É o que Mas, faz enfim, tudo, né? o Mas eu acho que resto vai ter um da contexto pra resposta gente, eu acho que porque vai é ser muito muito bom. rico, né? É muito Claro. rico essa pergunta. Mas eu tenho receio, se a gente vai abrir demais, a gente está quase fechando, faltam menos de 15 minutos para a gente finalizar, e a gente ainda precisa falar um pouquinho dessa questão da administração do patrimônio. Uhum. E, nesse sentido, a pergunta é comigo agora, Najar? Vai lá, vai lá. Porque você falou um pouquinho já também, o Caco, porque eu vejo que quando eu falo em administração do patrimônio, não tem como, e você disse isso, eu vou falar do comportamento humano. Porque quem faz a administração é um ser humano, e eu vou ter esse espaço para reflexão, para ampliar, para criar o senso crítico. E daí já foi colocado num exemplo teu aí, que muitos quem tem empreendimentos, quem tem patrimônio, fala que não tem tempo para poder ver, para ver onde está gastando demais, né? E na tua atuação como planejador financeiro, esse índice é muito grande de pessoas que chegam e que já teve várias perdas por não ter tido, ou não ter focado, não ter tido tempo para isso? Diversos, Renata. Acho que esse fator tempo é fundamental. E, na verdade, tem uma tríade aqui também de fatores pelos quais as pessoas contratam o planejador financeiro. Que eu diria que é conhecimento, tempo e paciência. Então, as pessoas, às vezes, têm conhecimento e têm tempo, mas não têm paciência para fazer isso. E precisa de alguém para ajudar. Às vezes, tem paciência e tem tempo, mas não tem conhecimento e precisa de alguém para ajudar. Então, assim, quando falta pelo menos um deles, é importante ter alguém junto. Eu tenho, na minha carteira de clientes, uns 40% da minha carteira de clientes é de diretores ligados à área financeira de grandes empresas. Então, eu tenho CFOs, tenho diretor de planejamento estratégico, tem gente que conhece finanças muito mais do que eu, até. Envolvidas em assim, empresas bilionárias, etc. Mas essas pessoas, tudo que elas não querem no final do dia é abrir uma planilha, é ficar olhando para os próprios investimentos, é saber quanto rendeu, muitas vezes entrar em discussão com o marido ou com a mulher sobre essas questões. Então, esse tempo, elas preferem gastar de outra forma, né? Porque já estão envolvidas e tal. E tem um outro fator também, até para esse tipo de pessoa, que é aquele fator que eu costumo chamar de fator Ayrton Senna, né? As pessoas que gostam de Fórmula 1 talvez lembrem de um grande prêmio que o Ayrton Senna estava liderando em Mônaco com tanta vantagem, mas com tanta vantagem, ele sabia tanto, já tinha ganhado tantas vezes lá e conhecia tanto, que a poucas voltas do final, ele com 50 segundos de vantagem para o Alain Prost, bateu sozinho numa curva, né? Porque estava tão tranquilo que tirou o olho da bola, tirou o olho da direção ali e cometeu um erro grave que custou a vitória a ele. Então, muitas vezes, quando a gente fala com esses profissionais que são muito ocupados, é até para ter... Tem dois fatores. Um é o tempo. Então, assim, eu não tenho tempo para dedicar e olhar todas as questões como ele deveria, né? Porque você pega um executivo desses, você pode fazer 4, 5 perguntas sobre as finanças pessoais dele e ele vai ter uma dificuldade 10 vezes maior do que se você fizesse essa mesma pergunta sobre a empresa onde ele trabalha, que tem tudo na cabeça, tudo tinindo, né? Sim. Lá na Jara, daqui a pouco volta. E o outro fator que é muito importante é de ter alguém olhando de fora, justamente pelo fator que o Najar comentou agora há pouco, da razão e da emoção. Quando a gente está dentro do problema, muitas vezes é muito difícil a gente separar o que é a emoção da razão, é muito difícil a gente ter um olhar mais crítico, né? Como eu costumo brincar, é muito difícil a gente dar uma canelada tão forte na gente mesmo quanto a gente precisa. Se eu tenho alguém de fora, alguém vai dar esse puxão de orelha, vai dar essa canelada, vai fazer isso com uma tranquilidade, obviamente com o profissionalismo e o cuidado que tem que ser feito, mas de uma forma muito efetiva. É a mesma situação que a gente vê de médicos que não operam familiares, né? Porque se tudo vai bem, tudo certo, isso aqui, mas se acontece alguma coisa errada, ele vai estar envolvido emocionalmente, talvez ele não tome a ação que ele precisaria tomar não tivesse ele ou ela envolvidos emocionalmente no caso. Então, esse fator tempo junto com ter o olhar de fora são dois dos fatores mais importantes para nos contratarem. Deixa eu ver se é o Eduardo que está querendo entrar. É o Eduardo aqui, já enviei a solicitação para ele. Eu gostaria, para a gente fechar essa live, o Caco, fazer uma pergunta final para você.
e dando... Eu estou aqui, Eduardo, colocando para o Caco que eu gostaria de finalizar eu tomando a liberdade, finalizar essa live com uma pergunta que vai dar um fechamento do propósito de um planejador financeiro. Eu, como psicóloga e especialista em carreira do herdeiro, quando que eu acho que um herdeiro deve me procurar? Quando ele começa e não termina nenhuma faculdade, ele não sabe o que quer. Quando ele está trabalhando na empresa do pai e sente que não é aquilo. E quando ele acha que tem que trabalhar porque é ali que vem dinheiro. Então, por esses 3 motivos, eu acho fundamental ele buscar um especialista em carreira do herdeiro. E para buscar um especialista em planejamento financeiro, fale 3 tópicos que buscar a administração de um patrimônio através de um planejador financeiro é necessário. Quando a pessoa se percebe em quê? Eu acho que quando a pessoa se percebe... Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, a saúde financeira tem que ser cuidada da mesma forma como se cuida das outras saúdes, física, emocional, psicológica, né? Então, a grande maioria das pessoas, até por desconhecimento da nossa profissão, nunca fez um check-up financeiro. Ok. Então, assim, eu acho que o primeiro sintoma, né, de procurar um planejador financeiro, ou fazer ou pensar nisso eu já fiz isso alguma vez na minha vida? Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Nem que seja para confirmar que está tudo certo. Né? E eu tenho um cliente que ele fala, e é um cliente que está comigo há muitos anos, ele falou, Caco, eu te contrato para você me falar 4 vezes por ano que está tudo certo. Porque ele faz tudo certinho, uma pessoa muito disciplinada, etc. Mas ele, como a gente estava falando agora há pouco, tem alguém com essa visão de fora, tem alguém que traga novidades para ele do mercado, né? Tem alguém que faça isso. Então, assim, de uma forma genérica, eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da sua vida, parar para fazer um check-up. Porque, assim, raríssimos os casos, eu já atendi, sei lá, algumas centenas de famílias, e eu tive pouquíssimos casos onde eu peguei um caso e falei, olha, tá tudo aqui nos trinques, não tem nada aqui para mudar, tá tudo ótimo, tá tudo, sim, otimizado, porque no mínimo vai ter um investimento que não está muito bem pensado, que um imóvel que ali pode estar pesando no patrimônio, ou mesmo a participação na empresa, que não é aquilo que a pessoa quer, né? Mesmo tendo os laços familiares, será que é isso que vai manter ali, né? Como é que as questões psicológicas daí do herdeiro são muito importantes e você cuida muito bem disso. São muito importantes também no trato do patrimônio. Né? Se eu não quero estar na empresa, tal, será que eu deveria ser sócio dessa empresa, fazer parte do meu patrimônio? Né? Ou como é que vai ser isso na relação com o patriarca? Então, isso é super importante. Então, em primeiro lugar, eu diria que se você nunca fez isso, faça hoje, porque você pode estar economizando muitos anos de vida ou muito tempo de tranquilidade. Não é raro a gente ouvir, puxa, se eu tivesse te conhecido 10 anos atrás, minha vida seria diferente. Né? Eu não consigo mudar 10 anos para trás, mas a gente consegue mudar sempre daqui para frente. A segunda parte é, obviamente, quando tem alguma dor específica. Né? Então, a dor de estar gastando mais do que ganha, ou a dor de ter uma sensação de que os investimentos não estão rendendo mais o que eles rendiam, o que é muito provável, né, com queda dos juros e tudo mais, ou a dor de estar usando o patrimônio, ou de estar com alguma sensação ali de que não está alguma coisa bem. E uma terceira é justamente procurar uma melhoria naquilo que se já tem. Né? Então, se eu estou já com um patrimônio que é muito bacana, que é bom, o que mais eu poderia fazer? Né? Então, por mais que uma pessoa é atleta, ela muitas vezes tem um treinador que vai dar a motivação, que vai dar uma técnica, que vai procurar uma ferramenta diferente. Né? O Federer, por exemplo, eu adoro tênis, né? Federer é um dos melhores jogadores do mundo há muito tempo. E ele tem o treinador dele. Ele tem alguém que está do lado de fora da quadra, que está observando, que vai observar todo o jogo dele, que vai ajudá-lo a melhorar naquilo em que ele já é bom. Então, muitas vezes, o planejador financeiro é procurado para isso. Né? A pessoa é muito boa, é disciplinada, tem um bom patrimônio, mas alguém de fora consegue trazer melhorias para aquele processo, para aquele patrimônio, para aquele fluxo dela. Caco, eu adoraria continuar esse bate-papo com você. Nós temos exatamente 2 minutos, senão eu perco essa live e não consigo nem gravar, porque é 1 hora de live, né? Sim. Eu quero agradecer imensamente a tua participação e vou passar a palavra para o Eduardo Najá para ele finalizar essa live aqui
Em 1 minuto, Najar. Caco, como a gente desconfiava, foi uma aula mesmo, né? Então, eu te agradeço, né? E vamos continuar aí, estamos juntos, né? Vamos continuar batalhando. E quem tiver dúvidas, por favor, envie para o Caco, para a Renata, para mim. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, e boa Caco. noite a todos. E na semana que vem a gente vai continuar nesta mesma linha, que o tema vai ser gestão financeira com o Carlos Dariani. Então, aguardamos vocês da quarta-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigada. Carlos Dariani que está aqui, hein? Mandou um abraço aqui para mim. Carlos, obrigado. Muito bom, o Caco sabe tudo. Eu quero ver você que sabe tudo, Dariani, semana que vem. Muito bom. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau.